Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos mais um programa aqui da Lancei Essa. Hoje temos um convidado especial, Luiz da Clive. Obrigado, Luiz. Prazerzão. Luiz, primeiro, obrigado pela sua presença, né? Obrigado pelo seu tempo. Como eu te disse aqui antes da gente iniciar, né, é um programa que a gente trata muito dos fundadores e fundadoras aqui, né, do ecossistema do Distrito Federal. Muito para poder dar luz aos bons projetos e os bons projetos também darem luz aos bons empreendedores, né? A gente tem, a maioria das pessoas que estão nos ouvindo são empreendedores, maioria de primeira viagem, e muitos ainda com muita dificuldade de como que eu começo, por onde eu começo, quem eu conecto, quem eu contrato, qual tecnologia eu uso, né? Então, eu queria entender já de início, primeiro, da onde você vem, né? E o que a Clive já faz, o que ela resolve, né, de dor para a galera que está nos ouvindo aí entender um pouco melhor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Assistindo. A Clive, ela surgiu diante de uma grande dificuldade, né, das pessoas conseguirem correlacionar sintomas com hábitos. Na verdade, foi uma necessidade. Os meus pais são de Pernambuco, eu vim de lá em 2012. Então, tu é de lá também? Sou de lá também. Massa. E eu vim de lá e, assim, eu tinha muita preocupação e tenho, né, com a saúde dos meus pais. Eu passei a criar um sistema que ele ficava notificando os meus pais olha, tá na hora de tomar ômega 3, tá na hora de tomar sol. Exclusivamente para eles? Exclusivamente para eles. Legal. Aí depois que eu fui pai, eu passei a me preocupar mais ainda com essa questão de saúde, né? Que eu ainda vejo uma área muito negligenciada por vários fatores. E eu passei a desenvolver um sistema, sozinho. Uhum. E aí esse sistema foi ganhando corpo. Em 2023 lançamos ele num evento no Zoológico. E em 2024, Zoológico aqui de Brasília? E aí em 2024 ele passou a operar. Então conseguimos obter faturamento, né, e melhorando a solução. Eu vi muita dificuldade no início, mas o meu propósito, né, de assim, criar algo, porque muitas pessoas pensam em criar, vou criar um projeto, vou colocar esse projeto no ar e vou ganhar muito dinheiro. Mas assim, essa visão ela é um pouco falha, né, porque primeiro você tem que ter um propósito. Você está criando para quê? Por quê? Não é só pelo dinheiro, entendeu? Então, ele surgiu a partir disso, foi evoluindo, e hoje eu vejo que existe um propósito maior, que é dar mais qualidade de vida para as pessoas e trazer mais saúde. Perfeito, perfeito. Eu até, como a gente estava resenhando aqui antes, né? Também trabalho numa health tech, e o problema da qualidade, né, de vida, da saúde pública e privada no Brasil, ele é gigantesco. Então, inclusive ontem a gente também gravou com uma que era Health Tech, virou meio que HR Tech, né, de RH, mas também trata com saúde. E aí, a saúde por si só, até teve um convidado que a gente fez aqui, já vai dar 1 ano, que foi o Istvan, que ele é diretor de inovação do SEIB, né, ele gosta de falar que o mercado da saúde em si tem um monte de mercado dentro desse próprio mercado, né? Porque ele é muito grande. Eu queria entender um pouco melhor qual que é o tamanho do mercado da Clive. Não sei se fala da Clive, do Clive. Da Clive? Da Clive. Hoje, o tamanho do mercado da Clive, assim, número de pessoas que vocês têm que atender, se é B2B, é B2C, ou se vocês atendem as pessoas ou pessoas de dentro de empresas. Como funciona hoje o modelo de negócio de vocês dentro desse tamanho desse problema? Começamos atendendo o B2C. Tá. Só que o B2C surge uma dificuldade que é o engajamento. Engajar as pessoas a realmente estarem dispostas a cuidar da sua saúde, né? A ir lá, a fazer cadastro, meu sintoma é isso. E com essa dificuldade, passamos a enxergar um novo mercado, que é a construção de dispositivos inteligentes para ajudar as pessoas a elas, assim, não precisarem destinar tanto tempo vou cadastrar sintoma, intensidades de dor de cabeça. Então, a ideia é ir aos poucos criando dispositivos, né? Então, depois de tanta dificuldade com o B2C, com pouco engajamento, nossa base tem perto de 1.000 usuários, né? Então, passamos a criar algumas soluções, né? Algumas alternativas para o B2B. Uma delas foi o Anaminex, que é uma solução também do Clive. Participamos do Hackathon do Brasília Mais TI, né, e ficamos em 3º lugar. Então, essa solução ela tem a proposta de reduzir
é o tempo de atendimento entre um paciente e um profissional de saúde. Hoje ele na base de 40 minutos ou mais, então esse tempo ele cairia para 5 minutos, porque essa solução ela consegue fazer uma transcrição física entre o médico e o paciente e consegue anotar tudo. Por exemplo, se o médico falar, vou te receitar budesonida por 7 dias de 64 mcg, ela anota essa receita, já cria todos os documentos em PDF e já manda para o WhatsApp do paciente, lembrando ele de assim que ele iniciar o tratamento, ele informar para ela ficar lembrando ele diariamente 30 minutos antes de tomar a medicação. Legal. Essa foi uma das soluções, né? Pensando nesse mercado e tentamos trazer também soluções para o mercado da saúde, né? Como pulseiras inteligentes para fazer triagem automática, né? Porque hoje o processo da triagem ele é muito sobrecarregado, porque os profissionais estão sobrecarregados, então o paciente chega lá com um determinado sintoma, ele tem uma classificação de risco, mas horas depois ele se agrava e vai a óbito, entendeu? Então a ideia é tentar fazer um processo de classificação de risco que ele entenda de imediato e uma pulseira inteligente que ela monitore esse paciente para conseguir verificar se a gravidade vai evoluir ou se ele vai melhorar, entendeu? Então assim, dito isso, né, é um mercado complexo, né, com submercados, mas o nosso público, né, o nosso potencial, assim, que eu acredito, é muito mais o B2C do que o B2B. Tá. É muito mais em ajudar as pessoas, né, e fazer com que as pessoas tenham mais saúde. Então, as soluções hoje, eu entendo que existe mais de uma solução da Clive, né? São quantas hoje? Pode trazer pra gente? Hoje, em média, umas 3 ou 4 soluções. Tem a solução principal, que é um aplicativo, que faz todo o monitoramento do paciente. Então, ele consegue tirar uma foto do prato de comida, tem identificação automática dos alimentos, com estudos científicos, por exemplo. Acima de 140 gramas de arroz, leva o risco de diabetes. Né? Então, aumenta muito. Tomar café da manhã após as 9 horas também aumenta esse risco. Então, quando o paciente ele vai entendendo isso no aplicativo, ele tem mais acesso à informação. Quando ele tem mais acesso à informação, ele consegue cuidar melhor da saúde. Justo. Então, quem adota essa solução é o paciente, e não o médico, por exemplo. Como você citou, é uma outra solução, né? Aquela primeira que você citou é o médico usando para poder já passar o PDF com todas as informações de receita e tudo mais, certo? E essa já é o paciente. Isso. Tá. Tem uma solução principal que ele consegue cadastrar sintomas, seus hábitos alimentares, posição solar. Então, todos esses dados são armazenados e quando o paciente dá autorização, o médico consegue cruzar esses dados. Então, o paciente vai lá e tem um atendimento. Em vez dele relatar todos os sintomas, o médico só precisa ler o QR Code do celular dele, ele vai ter acesso por um tempo a esses dados do paciente e a partir daí ele vai conseguir verificar o que o paciente poderia falar e esquecer, né? Tive dor de cabeça semana passada, mas o paciente, detalhes, ele não vai conseguir lembrar. Perfeito. Então é algo para já registrar aquela necessidade ali, né? Tá. E hoje você sabe falar quantas pessoas, né, qual que é o tamanho do mercado, assim, no sentido de... Hoje, por exemplo, água. Água, todo mundo... tamanho do mercado de água hoje é 7, alguma coisa bilhões. Hoje, qual que é o tamanho do mercado da Clive? De quem que pode ser contemplado pelas soluções da Clive? O mercado total, eu diria que é em torno de 200 bilhões. Entre 100 e 200 bilhões. O mercado acessível seria, assim, hoje, boa parte dos pacientes... das pessoas tem uma condição crônica, diabetes ou outra. Perfeito. Então, nós temos 220 a 230 bilhões de pessoas, destas, mais da metade tem uma condição crônica, né, de saúde, que precisa de um acompanhamento e muitas vezes não faz, tem uma diabetes descompensada. Então, o tamanho do nosso mercado acessível, ele pode girar em torno de 10 milhões de pessoas, entendeu? São pessoas que procuram saúde, porque assim, de cada 10 brasileiros, 7 procuram hábitos mais saudáveis. Eles não têm informação suficiente para conseguir manter esse hábito e ser disciplinado. Para seguir mesmo, né? Executar. Tá bom. Legal. Então, pelo que eu estou entendendo, são essas 2 a 3 soluções. Pelo que eu entendi, 2 já estão mais testadas, né? Hoje vocês estão focando... Você falou que B2B entrega valor mais rápido, né? Lógico. O B2C tem esse desafio. Fala um pouco do desafio de vocês atualmente, assim. Que vocês estão olhando? Para onde vocês estão priorizando esforços, né? Para a gente entender até
nível de maturidade, quem nos está ouvindo também, se conectar um pouco com a tua jornada. Hoje o esforço ele é um pouco que dividido. Tanto pensamos em soluções para hospitais, para melhorar, né, essa condição que pacientes têm, UBSs, tanto pensando também no paciente, porque cada dia que passa pode ser um dia a menos na vida de alguém. Então, assim, a saúde é algo que realmente importa, né, que traz impacto. E, assim, até hoje não temos ainda investimento, porque às vezes o investimento ele pode acabar atrapalhando, né, do que mais ajudando, porque tem investidor que ele vai querer que a Clive seguir por um princípio, o princípio do lucro, né, o princípio de crescer. Mas o nosso princípio é muito mais de ajudar, né? Porque assim, quando você previne, tudo melhora. O plano de saúde ganha. Por quê? Porque o plano de saúde vai reduzir o custo. O paciente ganha, porque ele vai descobrir algo em estágio inicial, ele vai conseguir fazer o tratamento e aproveitar mais momentos em famílias, né? Porque hoje tem pessoas que estão lá, mas de repente o pai, a mãe, seus filhos pequenos, aí o pai descobre um câncer, a mãe descobre um câncer. Só que aquilo já está ali dentro dele há um bom tempo, né? E ele não tem prevenção nem acesso à informação. Então imagina, tudo isso gera dor, né? Assim, quem realmente tem coração, né? Quem realmente sente isso, vai sentir uma dor muito forte. Sim. Então, assim, a nossa prioridade, independente da gente conseguir, né, ter algum retorno, vai ser sempre o B2C. Perfeito. Tá bom. E hoje, para você, aí me fala um pouco de como é que tá a situação de vocês, assim, tanto de, não precisa necessariamente falar em número, lógico. Muita gente vem aqui, a gente faz esse tipo de pergunta para, né, ir conectando com os desafios que já existem. Mas falar um pouco de faturamento, como é que vocês estão de número de clientes, qual que é o goal, né, desse ano de 2025, planos para 2026. Fala um pouco desse roadmap pra gente, de como está hoje e quais são as expectativas. Hoje estamos faturando entre 11 a 15 mil por mês, né? Faturamento mensal recorrente. Começamos a faturar em 2024. Né? Tá. De 2019 até 2023 foi o grande desafio, né? Porque eu estava desenvolvendo sozinho a solução. Então foi criada a inteligência artificial proprietária, né? Com o próprio LLM. Com base em todos esses dados, né? Vocês têm time de dev ou você mesmo que criou? Loucura. Aí toca a empresa e está também desenvolvendo. Aí, assim, eu estou buscando, né, mais pessoas para montar. Temos em outras áreas, né, uma equipe boa, mas na área de desenvolvimento ainda precisa, assim, de mais pessoas. Porque às vezes eu acabo ficando com essa carga, né? Como eu gosto, né, dessa área que eu atuo, porque eu queria fazer medicina e acabei entrando para informática. Justo. Então você já gostava da área. Acabei unindo as duas coisas, né? Saúde e tecnologia. Legal. Então, assim, há uma grande dificuldade, assim, o nosso faturamento ele vem crescendo, né? E o número de pessoas também interessadas. Tentamos fazer campanhas de conscientização, né? Queremos fazer algumas esse ano para reduzir estresse no trânsito, entendeu? Para distribuir produtos que têm potencial maléfico para as pessoas aprenderem, né, sobre esses ingredientes, entendeu? E como elas podem melhorar. Tem pessoas que não têm essas informações. Sim. Acabam consumindo achando, eu vou consumir hoje porque se eu consumir uma vez ou outra eu não vou ter problema, né? Mas cada vez que ela está consumindo dessa forma, ela pode estar causando dano celular, né? Ela pode estar aumentando os radicais livres, que já é aumentado por vários processos, né? Então, sim. Justo. Então, falando dessa condição de vocês, o que eu entendo? Vocês estão num momento que a gente chama ali, já passou da ideação, mas eu sinto que está no momento de discovery, né? Pelo menos como a gente segue até, né? Também sou sócio da Cotidiano, você já chegou a se conectar com o pessoal lá, não estou na operação, mas a gente fala o seguinte, né? Tem as fases ali de ideação, tá ali discutindo, entendendo qual que é a ideia, formatando. A fase de descoberta, né? Então, que você está validando ainda se aquilo existe dor para aquilo, né? Suficiente. E outra, depois disso, a validação, em que você está validando se a dor é grande o suficiente para a empresa existir, né? E depois da validação já vai ali para a escala, então tem já um momento que cara, validamos, existe, é grande, agora a gente quer escalar mais ainda, né? E depois a eficiência, que já vira uma grande empresa, já um pouco mais tradicional. Sinto que vocês estão ali na descoberta, né? Pelo tamanho, pelo número de clientes, né? Como você vê a Clive hoje com os desafios de descoberta? Vocês estão
desenvolvendo cliente, estão desenvolvendo mercado, né, estão desenvolvendo produto ao mesmo tempo. Eu confesso que eu estaria muito... É muito doido você, ao mesmo tempo, estar tocando a empresa e desenvolvendo também. Então, eu queria ouvir da tua perspectiva, assim, como você está organizando esses desafios e priorizando entre cliente, mercado, produto. Eu estou trazendo o CTO, né, legal. Eu queria perguntar. Passar a desenvolver, né, e talvez eu até possa desenvolver junto, né, eu queria trazer também uma pessoa para o cargo de líder e conseguir... Tipo, tocar a empresa como CEO. E eu passar a atuar na parte de inovação, né? É assim, porque isso é algo que a gente já faz, né? A gente já consegue ter percepção plena sobre o mercado, sobre todas as dores que existem, né? Assim, pelo menos as principais na área da saúde, que é o processo de triagem que ainda precisa ser muito melhorado, essa comunicação, essa ligação entre esses sistemas, entendeu? De vários operadores que precisam estar cruzados, porque você vai num local, você recebe uma medicação, você vai em outro e você recebe algo completamente diferente. Então, se o sistema está ligado, uma pessoa não toma uma injeção e não tem uma parada cardiorrespiratória e morre. Sim. Porque tudo isso são informações que elas podem ser úteis em todos os processos. Então, assim, nessa parte, a gente consegue mapear, né, e criar soluções para tentar entender o mercado. Essas soluções elas foram criadas por conta da dificuldade. Dificuldade de ter o acesso, né, de ter o acesso ao paciente e o paciente conseguir ser regrado. Assim, ainda bem que todos os clientes que temos, eles são clientes que permanecem, né? São pessoas que indicam para outras pessoas. São quantos clientes hoje? Hoje são 500 usuários e número legal. Entre B2B e B2C tem em média, tem 40 clientes, só que boa parte é B2B, né? Que dá tá, porque aí dentro da empresa você multiplica esse número de usuários aí. Tá, legal. E hoje vocês estão como de ticket médio, assim? Ticket médio no B2C está girando em torno de 259. E no B2B, mensal? O ticket médio no B2C, dependendo do plano, tem um plano que é R$ 35,99 por mês e tem um plano mais robusto que ele é R$ 59,90. Só que a aplicação ela é freemium, né? Justamente para ter esse propósito, qualquer pessoa pode ter acesso gratuitamente. Legal. E passar a cuidar da sua saúde. E tem o B2B, que são soluções, né? Então, geramos dados através de API e de soluções como a Anamnex e outras para otimizar clínicas, profissionais da área da saúde, para eles conseguirem reduzir até 70% do tempo que eles destinariam sem essa solução. Aí, ticket médio no B2B, ele pode chegar até R$500. Tá, legal. Por empresa ou tem por log de usuário, por ID? Depende da empresa, porque se a empresa, digamos assim, pronto, se for um OBS, né, um OBS para utilizar o Anamnex, aí teria por número de profissionais. Aí, nesse caso, o valor já muda, porque a licença ela passa a ser de 5 mil e ela teria um valor por time, né? Tem 3 médicos e são 5 pessoas no total, né? Com 2 pessoas na triagem. Tá. Esse valor ele já é alterado. Entendi, porque o número de usuários influencia no valor, no preço. Tá, legal. Entendi. E o primeiro passo que eu sempre faço é tentar entender realmente como é que funciona o modelo de negócio em si. Uma dúvida padrão, né? A gente, lá na triagem, tem já... Nossos clientes são operadoras de saúde, né? Os planos de saúde. E hoje a gente atende, acho que mais de 70, 80 operadoras, né? De plano de saúde e tal. Esse é um produto que ele traz receita para o curto prazo. E a gente começou a desenvolver um outro produto que traz receita a longo prazo. Já falei da triagem aqui várias outras vezes, então o pessoal, de uma certa forma, entende, mas basicamente a gente atua com IA para automatizar aqueles processos ali de pedido médico e tal. Então, fez um pedido de seja um exame, uma internação, uma consulta, que seja. Normalmente esse pedido precisa ser autorizado. A gente acelera esse processo, muitas vezes que demora dias, meses, a gente faz isso em menos de 1 segundo. E a gente começou a desenvolver um outro produto nessa etapa, né? Só que na etapa da pós
o acontecimento do exame, da consulta, né, da internação. Ou seja, depois do que aconteceu, a gente vai fazer uma auditoria para entender se aquilo realmente aconteceu, né? Então, a gente vive nesse segundo produto uma linha de que é algo que vai entregar valor no médio prazo. Quando eu te ouço, aí vendo que existem produtos para B2B e para B2C, eu vejo que muitas vezes, inclusive centrado só na sua pessoa, né, uma pessoa só, imagino, a gente lá tem quase 100 pessoas, temos dificuldades de lidar com 2 produtos. Imagino que deve ser muito difícil para você hoje priorizar qual desses produtos. Eu queria, até compartilhando com o pessoal, até fica à vontade para falar dos desafios, aqueles que normalmente a gente fala muito do sucesso, né? Eu falo também de, cara, como é que está sendo na sua cabeça, né, no teu dia a dia, priorizar esses diferentes produtos, né? E você chegou a comentar alguma coisa em relação a não tem o interesse ali no lucro, ou tem, mas não no viés do investidor. Como você pretende escalar a empresa com essa visão sem ter esse interesse? Não sei se a pergunta ficou muito complexa, mas é porque como prioriza os diferentes produtos pensando que, de alguma forma, a empresa tem que lucrar ali. Com relação a produtos, foi uma necessidade criar, enquanto bolava estratégias de engajar mais o paciente, trazer ele mais, né, com campanhas e tudo. Então, continuar mantendo a empresa com um público que também precisa de soluções. O público, os profissionais de saúde e as clínicas, né? Então, a partir do momento dessa dor e da dor das pessoas, né, de tudo que consta em noticiários, como a negligência, falta de atendimento, demora, procedimento errado, sim. morte, entendeu? Então, assim, tudo muito isso, erro. Tudo isso faz com que, né, tenha-se a urgência em criar boas soluções para que reduza esse impacto. Então, isso foi uma estratégia que foi usada. E essa estratégia ela vem sendo usada, né, de algumas formas. Vamos modificar, vamos fazer dessa forma, para tentar ver a melhor forma de conseguir alcançar o objetivo, né? Que o objetivo, o que a gente tem em mente é um só, né? Por conta dessa questão de saúde. É dar mais qualidade de vida, porque quando a gente passa por uma situação, alguém próximo passa, a gente sente essa dor, né? Tem pessoas que não passaram ainda e talvez não sentem essa necessidade, né? De saber como que funciona o OBS, o que é que significa uma criança estar ali sentindo dor, entendeu? E demorar para ser atendido, ou não ter algo melhor para que ela possa ir, Então tudo isso, né? Para quem é pai, para quem tem família, tudo isso assim gera uma dor muito grande, né? Então o propósito maior ele vem disso, por isso que assim o investidor depende do investidor, porque tem investidor que ele tem uma visão. E ele está certo de ter, porque é o dinheiro dele, né? Ele tem que escolher a melhor forma. Mas tem investidor que pode querer também ter um propósito. Então, assim, o que a gente busca é alguém que chegue com esse mesmo propósito. Porque o propósito que se tem é amplo, né? Ele é um propósito que, assim, eu não tenho pressa em atingir fortunas. Eu tenho pressa em salvar pessoas. Eu tenho pressa em dar qualidade de vida, entendeu? Eu tenho pressa em ajudar um idoso a reduzir o número de medicamentos que ele toma, porque o que ele gasta com o salário que ele ganha vai tudo embora para a medicação, entendeu? Então, assim, eu tenho pressa nisso, né? Do resto, eu não tenho pressa. Né? Eu consegui, né, por meio de outros negócios que eu tenho, ter uma renda suficiente para eu também conseguir injetar nesse negócio aos poucos e fazer ele crescer mais rápido. Entendeu? Legal. Tá. E hoje, quem seria, assim, um fundo de investimento ou um investidor que está mais alinhado com esse propósito? Tem já em mente referências? Já está no nível de fazer essas conversas ou ainda não chegou nesse momento? Não, na verdade, eu acabei usando uma outra estratégia, né, para conseguir ter um alcance rápido. Eu pensei em algumas pessoas que são notórias, têm uma grande quantidade de seguidores e atuam ou especificamente na causa ou são pessoas que podem atuar. Por exemplo, o Celso Portiolli. Ele é uma pessoa que ele não tem polêmica e ele é uma excelente pessoa, né? Então poderia ser uma pessoa que eu poderia chamar para um negócio para compor e para trazer junto. Digamos assim, que o negócio ele traz 1 milhão de pessoas e 1 milhão de pessoas viram assinantes
da solução. Então a solução renderia 35 milhões por mês. Dos 35 milhões, como é uma tecnologia de baixo custo e tem uma proprietária, quase da totalidade desse valor seria lucro. Uhum. Colocar uns 80% de lucro, entendeu? Então, isso daria para criar ações e os projetos que a gente tem em mente, né? Que é reinvestir no negócio, melhorar a saúde para as pessoas, ou seja, quem não tem condições de pagar um plano, de fazer um exame, a gente conseguir vouchers, entendeu? Para a pessoa fazer gratuito, usando o próprio dinheiro da empresa, reinvestindo, né? Porque assim, para mim, é o grande legado que uma pessoa pode deixar, né? Porque de resto não tem, né? Material tudo vai embora, entendeu? Se a pessoa achar que ela se vai e vai levar tudo, ela não vai, entendeu? Uhum. Ela tem que fazer realmente algo bom e com propósito, né? Perfeito, perfeito. E o que falta hoje para ter o Celso Portiolli, por exemplo? Talvez o que falta seria organizar campanhas melhores e ter uma pessoa bem relacionada nesse meio, porque assim, eu já tentei algumas coisas, né, que eu posso até compartilhar aqui. Tipo o quê? Eu fui no show do Whindersson Nunes, eu fiz uma placa, né, e nessa placa tinha assim, Whindersson, bora mudar a saúde no Brasil, que até o PUM do SUS vai sair aliviado. Então, como fosse assim, Para chamar a atenção mesmo. Aí ele teve um show aqui, né, recentemente. Aí eu levei essa placa e assim, coincidiu a hora dele chegar com a hora dele estar chegando e ele tá praticamente do meu lado. Aí quando eu cheguei, eu comecei a falar com segurança, falei qual era o meu propósito, né, que eu tinha para fazer. Aí eles falaram, a gente não pode dar essa informação. Aí só que quando eu tava vindo com a placa? Na verdade, estava sem a placa. Aí eles estavam no carrinho, né? Tipo aqueles carrinhos de golfe. Aí ele falou assim, olha, o Whindersson tá aí do seu lado. Aí eu li assim, eu não acreditei, eu falei, é mesmo. Aí eu fui correndo no carro, peguei a placa e fiquei lá. Aí o Whindersson não estava tirando foto com o pessoal. Aí eu esperei e depois eu falei com ele. Aí eu mostrei a placa assim, aí eu tirei uma foto ele olhando e eu fui conversando com ele, olha, Whindersson, a gente pode transformar a saúde por essa forma, entendeu? Temos um propósito, isso. Aí eu fui conversando com ele. Aí em determinado momento eu falei algo que talvez interessou para ele, ele parou, aí pediu para que eu anotasse o meu número no celular dele, entendeu? Ele falou que ia entrar em contato. Aí foi uma das ações, né? E outra ação foi com o Caíto Maia. Foi no Inova do Sebrae. Caíto Maia. Do Achille Beans. Ah, sim. Aí a outra foi com ele. Eu fui selecionado, né, para ser expositor no Inova, que é um evento do Sebrae. Sim. E aí ele estava no palco no final do evento, né? Ele estava com, acho que é a Monique, uma outra Shark Tank. E aí eu fiquei lá sondando, conversei a mesma coisa, conversei com os seguranças e tal, e falei, né, que que sempre tem pergunta, e se eu pudesse fazer uma pergunta. Aí eu fui o primeiro a fazer. Aí minha pergunta foi um pitch de 40 segundos, entendeu? Que eu fiz pra ele. E ele acabou gostando e pediu pro produtor dele pegar meu contato e aí eu tô aguardando. Qual foi o pitch que quer fazer aí pra gente? O pitch foi... eu tinha anotado, né, no celular para eu não esquecer, mas eu falei mais ou menos assim, que assim como ele, né, que começou e ralou muito, eu também comecei assim, com um propósito. Assim, do mesmo jeito que você teve o propósito de fundar a Chili Beans e de crescer com ela, eu também tenho esse propósito, né, de melhorar a qualidade de vida das pessoas. E eu estava chamando ele para a gente transformar a saúde no Brasil, entendeu? E falei assim, eu até sugeriria criar o óculos de saúde, que pode detectar doenças. Aí eu falei, vamos agendar no final, entendeu? E o pessoal que estava lá entenderam como pitch. Justo. E aí ficou ainda para conectar, né? Minha visão, assim, até, né, me permitindo falar sobre, que também, de uma certa forma, estou no mercado de saúde tem um tempo, que muitas vezes o que pode faltar nesse caso aí é ter o produto já com um número de clientes relevante, né? E hoje me parece que 500 usuários já é um bom número, assim, para início, mas eu queria entender mais até, assim, uma linha de ambição, que ainda fiquei um pouco confuso ainda nessa linha de... Porque, deixa eu te mostrar como é que tá na minha cabeça. Por quê? Se você tem um produto desenvolvido com os clientes desenvolvidos também, ou seja, clientes sabendo, né? Por exemplo, se você desse esse vidro preto aqui há 20 anos atrás na nossa mão aqui, quem está no estúdio ou aqui na minha ou na sua,
a gente não ia saber nem o que fazer com isso, né? 20 anos, talvez, em 2005, não, né? Não ia saber muito o que fazer com isso. Se olhar, falar, nossa, meu Deus, que legal e tal. Ou seja, o cliente ainda não estava desenvolvido. A gente foi se desenvolvendo para usar isso, né? Eu não tenho certeza se ainda o teu cliente está desenvolvido num nível para você conseguir ter capacidade de executar essa visão que você tem. Porque a visão me está muito clara. Só que talvez a capacidade de execução eu ainda vejo que existe um caminho, né? Assim, é o que eu perguntei do priorização dos produtos, como você vai encaixar esses produtos e o que te faz a ganhar essa abrangência, né? Eu entendi uma das estratégias vou chamar de influenciadores, não necessariamente influenciadores de Instagram, mas pessoas influentes, né? Mas quais são as outras possíveis estratégias para você conseguir desenvolver o seu cliente e conseguir chegar, né, numa magnitude, por exemplo, de trabalhar com um projeto de saúde pública no nível nacional, assim? Algumas outras estratégias são construir, né, uma boa relação, que é o que a gente prioriza. Por exemplo, tem uma pessoa responsável para colher feedback com quem já é usuário. Uhum. De tempo em tempo, perguntar como está a sua saúde, está melhorando, sem ser algo pronto, né? Uhum. Algo mesmo de contato humano e conseguir entender se aquele paciente melhorou, se ele está sentindo alguma coisa, entendeu? Então, isso faz criar uma relação forte. Então, e isso faz, aos poucos, essa base aumentando. Porque essa base está sendo construída... Perfeito, perfeito. Muitas pessoas, talvez, desconfiam pelo fato de que quem é envolvido não é da saúde. Uhum. Mas tem um fator-chave que é o estudo científico, né? Que é a base, ela vem só dele, o que está nele, e informações nutricionais. Ou seja, se a pessoa tem uma idade e um peso, ela vai ter que tomar 2,5 litros de água e ela vai ter que ter certas vitaminas, né? Então, isso é algo normal, né? Então, assim, talvez a principal estratégia seja o feedback, né? Trazendo o usuário para si e a partir do momento que a equipe ir ampliando, também destinar o foco a uma determinada ação. Se o B2B está um pouco melhor, então focar um pouquinho no B2B, mas não esquecendo o B2C, né? Uhum. O B2C é o principal. Sim. Quem está ali, né, na parte que se alimenta, que sente os sintomas, entendeu? Então, a nossa ideia é dar a prevenção, né? É trazer o paciente para conscientizar ele e fazer com que ele crie hábitos mais saudáveis. E quando ele tenha um médico, ele faça check-ups e ele tenha uma saúde um pouco mais forte. Já com todas as informações, mais fácil até para o médico poder atuar, né? Só vou perguntar rapidamente para a produção para ver se está tendo algum tipo de ruído aí. Brunão, tá... Bem pouco. Bem pouco? Tá bom. Acho que dá para seguir aqui. Não, beleza. Tá bom. Qualquer coisa, o controle tá ótimo. Não, tranquilo. Obrigado. Não, vamos, até vi que andou rápido até já, falta só 12 minutos. Desculpa, tá, Luiz, pessoal, porque eu pensei que pudesse de alguma forma atrapalhar aqui, eu resolvi parar ali. Tá claro para mim, então, essa é uma das outras estratégias, né? Então, o que normalmente a gente fala no momento que você tá, e eu gosto disso, que é fazer com que esses clientes se apaixonem mesmo pelaquela solução, né? Então, assim, mas vejo também que existe uma dificuldade muito grande de construção de tecnologia e de time quando você tem tanto o B2C como oportunidade, como também o B2B, né? Assim, tipo de estratégia de vendas, de canal, de como você vai chegar nessas pessoas, igual você falou no início, né? No B2C você precisa de muito esforço de marketing, de publicidade mesmo, dar publicidade àquilo. No B2B, às vezes, você está com uma venda complexa que você precisa direcionar quem é a pessoa que vai canetar. E não necessariamente várias pessoas, porque uma pessoa, por exemplo, você vende, pensando numa empresa grande, tá? Vou usar um exemplo de empresa pública aqui em Brasília, pega o Banco do Brasil. Você vai precisar influenciar algumas, talvez umas dezenas de pessoas ali, mas para atuar com 100 mil pessoas. Ou seja, você chega nesse número de expressão de muita gente sendo atendida.
Ao mesmo tempo que, para fazer um esforço para chegar em 100 mil pessoas B2C, exige um esforço de marketing. Então, o time que você vai precisar ter é muito diferente, né? Aqui você tem um time de vendas complexas, B2B, aí que tem um time de marketing gigante para chegar nessas pessoas ali em vários canais, né? Que as pessoas estão no dia a dia e não na empresa. Hoje, se você fosse botar, né? Você tem ali os seus investimentos, né? De recurso, esforço e até próprio dinheiro. Hoje você colocaria, se tivesse aí número 10, né? 10 bolinhas. Você colocaria quanto em cada uma das caixinhas? B2B, B2C, para eu ter essa noção, para quem está nos ouvindo também, ter essa noção de como você prioriza no momento que você tá. Porque tem muita gente que tá nesse momento. De, cara, B2B é bom pra caramba, B2C é onde eu acredito que eu posso chegar. Mas talvez um ajude o outro. Mas e aí? Como que você prioriza nessas diferentes estratégias? Eu acredito que eu utilizo métricas para entender, né, cada um dos públicos. Mas, por exemplo, mudamos para o B2B justamente para dar um foco no B2B, mas sem esquecer no B2C, porque o B2C foi onde tudo começou, né? Então, assim, a gente não consegue deixar de lado o B2C por esse propósito. Mas, assim, eu penso que é uma boa estratégia para crescer, né, da maioria das empresas, e onde o investidor também se agrada mais, é quando um negócio é voltado para o B2B, né? Ele tem um produto específico. Então, assim, essa era a nossa meta, né? Ter um produto específico e focar nesse público. Fizemos isso por um tempo e foi dando certo, né? E quem entrou não saiu. E com isso a equipe era reduzida, porque o faturamento começou baixo, não tinha como contratar pessoas, tinha que me desdobrar e fazer acontecer, né? Então, assim... E as bolinhas, vai botar quanto de 10? Das bolinhas, eu acho que na priorização colocaria... ou dividiria, né, meio a meio. Igualmente, tá. Ou mesmo dividindo assim, escolheria um foco, né? Não, estou dividindo aqui, mas eu vou focar em um público. O outro público, se ele for chegando, vai ser ótimo, mas o foco tem que ser um dos dois, né? Então, porque senão a empresa não consegue caminhar, ela subdivide muito, né, o seu negócio e acaba, o marketing gasta muito no B2C, né? Menos que o B2B, porque o B2B pode fazer com advisor, pode ir lá e pode apresentar e a partir dali vira um negócio, né? Então, talvez eu dividiria ou eu colocaria 4 no B2C e 6 no B2B. Tá, então talvez um pouquinho mais no B2B. Tá. E tem uma frase que a gente lá na Coty fala bastante, que ela dói às vezes, mas eu mesmo tenho essa dor com essa frase, que é: foco por definição é um só, né? Então, quando eu tô te cutucando mesmo, é pra provocar mesmo, tá? Que a gente faz isso bastante aqui. Então, eu vejo, e já vi muito startup, querer atender dois, né? Principalmente nessa divisão, dois públicos de B2C e B2B, e muitas vezes acabar morrendo na praia e não conseguir executar, né, essa visão, por muitas vezes ter dificuldade na capacidade de execução. Quando isso acontece bem feito, exige muito investimento, né? E aí eu queria entender no teu caso, assim, como que você, como empreendedor, tá dividindo com o pessoal, como é que você se sentiria caso não desse certo, né? Nenhuma das duas estratégias, o que você faria? Qual que seria o próximo passo do empreendedor que está, vivendo isso, como a galera que está nos ouvindo também? Se não desse certo, eu tentaria entender, né? Melhorar com os erros e verificar nosso processo. Por exemplo, fazer novas pesquisas de mercado, ficar sempre ligado, né, no que acontece no ecossistema, porque isso é importante. A pessoa sabe, mas ela nunca sabe o suficiente, né, porque sempre tecnologia evolui e tudo evolui. Então, talvez, se esse processo não der certo, eu ia procurar algo não fugindo do meu propósito, né, porque o propósito tem que ser um. Se a empresa perder o propósito, ela morreu. Ela tem que fechar e ela tem que começar de novo. O propósito, ele é único. Então eu procuraria criar novas formas, né? E é isso que aconteceu no Clive, né? O Clive, assim, eu digo que eu sou uma pessoa que eu não desisto, né? Que, assim, a gente vive momentos de alegria, mas também vai ver momentos de estresse, né? Total. E com isso a pessoa tem que
se tranquilizar e tentar falar assim, não, eu posso porque existem muitas outras empresas aí, elas estão dando certo, então ninguém é melhor do que ninguém, né? Então cada pessoa pode ir, pode seguir e pode conseguir obter o sucesso, né? Basta ela acreditar. Eu vejo muitas pessoas que começam o projeto, aí participa de um hackathon, aí não é classificado, aí desmotiva e morre. Eu acho que muito pelo contrário, aí que ela tem que motivar e tem que falar, não é um hackathon que vai me definir. O que vai me definir é o meu esforço, né? O que eu vou fazer para o mercado. E aí foi isso que a gente fez, né? Então, assim, no meio de tudo isso, a gente conseguiu entender um produto que a gente vai focar nele e vai conseguir atrair os dois públicos, que seria esse produto aqui. Perfeito. Ele é uma Health Box, onde ele pode ser enviado tanto para o B2C como para o B2B. O B2B hoje já faz ações para conseguir melhorar a saúde dos seus colaboradores, porque o plano de saúde é muito caro. Mas a gente vê esse aumento, né, em pesquisas, que mais da metade das empresas buscam por alternativas do que o plano da saúde. Então é justamente isso. É o que a gente pensou numa caixa da saúde, que ela pode ser enviada mensalmente para o colaborador, cada colaborador numa empresa, e ela também pode ser enviada para o usuário em casa. Então quando essas pessoas sentem isso, né, elas se sentem mais acolhidas e elas veem, não, tem uma empresa que cuida de mim, que se preocupa. Ela não quer só vender, ela está mandando. Aí, ou seja, com isso, a gente pode melhorar todo o processo e tirar todo o foco do aplicativo e colocar o foco no WhatsApp. Então eu posso colocar para o WhatsApp, quando o usuário receber essa caixa, ele vai fazer uma avaliação e a partir daí ele vai começar a receber diariamente mensagem. Olha, lembrando que pela sua idade você precisa fazer um check-up. Já foi no médico? Hoje, como foi? Já tomou sol? Já fez isso? Então isso vai fazer o quê? Com que a gente consiga atingir mais pessoas de forma mais rápida e de uma forma bem mais escalável. Porque assim, eu não vou medir esforço, eu vou mexer com isso, com aquilo. Não, eu vou ter um produto único que vai atingir os dois públicos e eu vou ter só um esforço. Perfeito. Eu ainda acho que o esforço ele ainda pode ser diferente, mas para tirar essa minha dúvida, que pode ser que mais gente tenha também ou não, me fala um pouco do desafio tecnológico hoje de vocês, assim, para produção de tecnologia, já que ela é proprietária, como que vocês se diferenciam, né? Até é bom, se quiser falar, de ou referências ou concorrentes, né? Como vocês se diferenciam hoje no mercado, assim? Só um disclaimer antes da sua resposta. Na época que eu estava lá na Cotidiana, no papel de selecionar as startups para a gente investir, uma coisa que a gente falava muito tem muita startup, muita empresa que usa de fábrica de software para construir, contrata um cara para depois... Cara, tecnologia proprietária é diferencial. Agora, tem que entender, no mundo que a tecnologia anda muito mais rápido do que as empresas pequenas, como que vocês estão se diferenciando, como vocês veem essa diferenciação da Clive frente ao mercado na produção, né, de tecnologia mesmo. Eu vejo muitas startups que falam assim, eu sou a IA do jurídico. Eu vi muito isso. Mas aí quando você vai ver a fundo, é um IA construído num prompt. Muitas empresas fazem isso. E eu já falo agora para as pessoas não cometerem esse erro. Porque esse erro vai fazer com que a sua empresa não tenha diferencial e que ela seja fechada em poucos meses. Por quê? Porque qualquer pessoa pode chegar e pode criar um prompt em 5 minutos e abrir uma empresa. Então, o nosso treinamento começou em 2019 e em 2023, que ele não foi finalizado, mas já tinha uma assertividade boa. Então, como foi esse treinamento? Era um treinamento supervisionado, onde eu cataloguei todas as fontes, trouxe muita coisa para a base de dados, né, para reduzir esse impacto, e peguei diretrizes de onde importa, Ministério da Saúde, fontes, estudos científicos. Como estudos científicos eles estão na mesma área, eu mapeei todas essas áreas. Então, olha, se surgir algo novo, você traz para cá e você faz essa análise. Pronto, digamos que tem um estudo científico que fala assim, 2 laranjas é bom para essa condição. Então, isso retorna para lá e aí ele entra num estudo científico e quando a pessoa vai consumir laranja, ele fala, olha, tem um estudo científico que mostra que é isso, mas ele ainda dá, né, uma observação, que fala que, assim, é um estudo, mas as informações aqui podem ainda, né, ter alguma imprecisão, então é sempre bom verificar com um profissional de saúde. Legal. Você sabe dizer quanto que de assertividade vocês têm, assim?
de assertividade para a área de sintomas, na faixa de 85% a 87%. Legal. Assim, é uma boa assertividade, né? Boa. Para a área de sintomas, porque na área de sintomas, o usuário ele entra, ele escolhe o sintoma principal, coloca o período e depois ele descreve. Então isso já faz com que a base, né, de informação ela já consiga entender o processo para passar para a inteligência artificial. Então isso faz se reduzir o impacto, né? O impacto que se tem em montar um IA para ter uma estrutura muito robusta para poder dar conta disso. Né? Perfeito. Perfeito, pode terminar. Então, assim, esse treinamento, ele foi feito com essas informações, então, portais, né, que são conceituados. Então, assim, sintoma tal, retira as informações, pega essas informações, treina essas informações e coloca, do que pegar, eu vou pegar todas as notícias, tudo que existe sobre então fica alguma coisa, né? Muito então, assim, genérico. O ideal, esse é o grande diferencial de um negócio, né? Se ele é nichado, ele treinar a sua própria inteligência e não cometer o erro de utilizar ChatGPT, Gemini para construir um prompt, porque isso muita gente vai fazendo. Isso. Cada vez mais vai fazer melhor. Então, o diferencial é ter uma inteligência artificial proprietária que você pode determinar o seu custo. Porque se você usa um prompt, aí você colocou lá R$100 por mês de assinatura. Aí o concorrente 90. Aí fica aquela guerra e daqui a pouco um não vai conseguir aguentar. Então, depois assim, porque qualquer pessoa pode construir. Eu acho que quem busca um negócio não pode ir na parte fácil. Tem que ir na parte que ele vai desprender mais esforço para desenvolver aquilo. Porque poucas pessoas vão estar ali. Muitas pessoas querem desenvolver rápido, colocar no mercado e atuar. Mas quem está ali e demora um pouco mais, tem um diferencial maior. Porque passou mais tempo, entendeu mais, construiu algo melhor e vai conseguir refletir isso no mercado com lucro, com número de usuários. Legal, perfeito, perfeito. Eu só colocaria um ponto aí que sim, o desenvolver rápido ele pode ser muito bom, mas ele gera uma barreira muito baixa, né, de mercado. Então, qualquer novo entrante pode, de alguma forma, você fica exposto, né, mas faz parte, às vezes, do game, né. Luiz, a gente está chegando no final, nem tinha visto que já está nos finalmente. Eu queria que você desse uma mensagem final, até pode olhar para essa câmera daqui, trazendo o que você acredita, além de tudo que você falou, né? Uma mensagem para quem está nos ouvindo, né? Como você pode tocar essas pessoas e onde a gente te acha, né? Então, redes sociais, né? Seja conexão, site, enfim, fica à vontade. Certo. Eu acho que as pessoas têm que buscar realmente seus sonhos, né? Seus objetivos e procurar, né, fazer isso acontecer de fato, como a gente vem fazendo no Clive, né? Não é fácil e nunca vai ser fácil, entendeu? Sempre vai ter um obstáculo, mas sempre tem que pensar, não, eu quero trilhar esse caminho e eu vou seguir, né? Seguir porque, assim, realmente a vida não é fácil, né? A vida só já não é fácil. Já não. Sim, é difícil, de altos e baixos. Para as pessoas que pensam em desistir, eu acho que se você acredita no seu negócio, entendeu? Se você fez, construiu, eu acho que deve seguir em frente, porque eu sou um exemplo disso, entendeu? De vivendo altos e baixos no Clive, mas com a persistência, né? Porque o propósito ele é maior que qualquer coisa, então só do propósito ele já vale a pena, né? Independente se der certo ou não, né? Perfeito. Então, eu acho que eu queria deixar isso, né, para as pessoas. E assim, que as pessoas cada vez busquem mais, né, informação, quem é paciente, entendeu? Quem passa por tratamento de saúde, porque isso é a base de tudo. Com informação, né, a gente procura ter cada vez mais saúde para a gente, para os nossos filhos, né, para os nossos familiares, porque eu acho que todo mundo quer viver bem, né, e viver por muito tempo. Então, para nos achar, o nosso Instagram é clive.br. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Massa, Luiz. Antes de fechar 100%, eu só queria deixar aquele último recado, né? Inclusive para você, se não vai se inscrever, inclusive porque acho que não deve ter se inscrito ainda, porque saiu hoje. Mas caso você não tenha visto, se inscreve lá, né? Resenha. A gente já jogou, né, em todas as nossas plataformas. Vamos divulgar mais ainda, no dia 5 de agosto. Vamos ter chopp, cerveja, chopp, pizza. Cerveja não vai ter só chopp e pizza. E muita gente boa, né? Falando sobre na prática mesmo, conversando com as pessoas que também estão desenvolvendo, né? Então,
trazer esses desafios de quase todo mundo que a gente traz aqui, né? Só que ali no presencial. Eu participei de uma, foi muito boa. Eu lembro, acho que de você talvez foi de um resenha, né? Foi. Muito bom mesmo. Então, te vejo no próximo. Muito obrigado, Luiz. Eu que agradeço. Valeu. Até. Obrigado, gente.